Quando você for fazer áreas como essa aqui, que ela precisa de uma escada, de um andaime, você não faça dessa forma aqui, ó, com a finalização linear. Tá vendo aqui? Porque depois, na hora que você for dar continuidade, essa área vai ficar marcada. Então você sempre mantenha uma irregularidade, porque quando ela se juntar, ela vai ficar toda manchada, que é a característica do cimento queimado, e aí você não vai ver que ela ficou dividida em uma linha só. Pessoal, quando o produto está em processo de secagem, aí você tem que evitar ficar mexendo nele. Vem aqui pertinho. Por exemplo, essa área aqui que está no processo de secagem. Se você ficar passando a desempenadeira, o que pode acontecer é isso aqui, tá vendo? Então, depois que você já passou aqui, não fica repassando tantas vezes. Aqui a gente já faz alguns minutos que passou. Então, ó, quanto mais você mexer, mais você vai danificar a parede. Então, o que você faz nesses casos aqui? Para de mexer. Na próxima demão você conserta. Uma dica muito importante para você. Quando você vai precificar o seu serviço, é muito importante que você leve em conta qual é o tempo que você vai levar para fazer isso. Então aqui nós temos um exemplo bem claro. Eu estou fazendo essa obra aqui nessa loja e ela não vai secar. Eu vou embora para minha casa. Eu moro a cerca de 20 quilômetros daqui. Então eu preciso considerar que eu vou perder todo esse deslocamento. Amanhã eu vou ter que vir de novo e fazer. Se eu estivesse fazendo uma parede menor, com a celulose, que eu conseguisse terminar hoje mesmo, é muito diferente o meu custo. Então é importante que você, quando for precificar, você veja isso também. Outra coisa muito importante, obra externa no cimento queimado é bem diferente, tá? Então você tem que considerar que você vai dar 2 a 3 demão. E aí você vai levar um tempo para fazer tudo isso. Então você tem que calcular no seu custo a dificuldade, o deslocamento de subir e descer, o andaime, se é por sua conta, se é por conta do cliente, a questão de tempo, se o tempo está bom, se não, tudo isso influencia na hora de você dar um orçamento. Então você tem que estar sempre ligado nisso. Muito bem, finalizamos aqui a primeira demão, como vocês viram. A parede já está bem seca. E aqui, ó, em uma área externa, como eu falei a respeito do fundo, tá vendo? Quando o fundo é mais claro, você consegue identificar claramente onde ficaram as áreas com menos produto, com menos cimento queimado. Isso é normal acontecer, porque você tem uma diferença tanto na hora que você está espalhando o material ou nas ondulações do reboco. Então é por isso que a importância do fundo ser um pouco mais claro para você conseguir identificar isso. Nós vamos para a segunda demão agora em toda a parede e aí eu vou acelerar a filmagem para vocês acompanharem. Aqui acabamos de dar a segunda demão. E olha aqui no chão a tranquilidade que é. Eu trabalhei com uma escada muito ruim. Aqui poderia ser até um andaime para facilitar, mas eu trabalhei com uma escada muito ruim. Eu trabalhei sem a forração e olha aqui o quanto de sujeira eu fiz. Praticamente nada. Se a gente contar aqui, tem pouquíssimas gotas que caíram do cimento queimado. Então, é um material que faz pouquíssima sujeira. Então isso também pode ser um diferencial se você é um profissional que vai vender e aí que você precisa negociar com o seu cliente. No caso aqui, ó, para fazer toda essa paredona, eu não gastei praticamente nada de forração, fita crepe, um rolo eu consigo fazer. Então, de repente, se você estudar uma forma de fazer toda a mão de obra, todo o material e todos os insumos necessários, é um diferencial para o seu cliente, porque ele não vai ter que se preocupar com nada, ele não vai ter que ir numa loja de tinta comprar uma fita crepe, em outra comprar uma espátula, em outra para comprar um produto. Pelo contrário, você vai oferecer um pacote fechado. E isso faz toda a diferença se você quer vender o seu benefício, que é o quê?
transformar o ambiente do seu cliente rapidamente e sem dor de cabeça nenhuma. Quando você for aplicar, você sempre observe o seguinte, principalmente nesses cantos de piso. Vem aqui pertinho. Se você tem uma pintura anterior, que ela já tem uma má colocação de fita, se você não fizer a correção dele antes de começar, depois ela vai repassar para o seu trabalho, tá vendo? Aí você vai ter que gastar mais tempo fazendo a limpeza das pinturas anteriores do que você gastaria se tivesse feito antes. Então uma dica é, sempre antes de começar, já cuida desse rodapé, já cuida das pinturas anteriores, para você deixar um acabamento perfeito no cimento queimado.